olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itapiruna. Nós vamos agora orar, pedindo a direção de Deus para que tudo que for feito nesta noite seja para o agrado do nosso Senhor Jesus. Que todas as partes do culto sejam para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, entregando o culto nas mãos do nosso Deus, também entregando a sua vida. Você que está sintonizado conosco, que você seja mais uma vez grandemente abençoado pelas mãos do poderoso. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ajudes a compreender qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Que todas as partes desse culto ao nosso Deus sejam para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aceita a nossa oração, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. Pedimos em nome de Jesus, Senhor da nossa vida, que todos aqueles que sintonizados estão conosco nesse momento possam abrir seus corações para compreender aquilo que tu queres falar ao coração de cada um. Em nome de Jesus, Senhor da nossa vida, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Tenho certeza que todos vocês, assim como nós, têm motivo de sobra para poder glorificar o Senhor nessa noite. Então, eu convido você a glorificar o Senhor de todo o seu coração. E também tenho certeza que você tem motivo de sobra para adorar o Senhor pelas misericórdias mais uma vez alcançadas na sua vida e nas nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele está entre nós, Ele está na sua casa, Ele está entre você nesse momento. Então adora o Senhor de todo o seu coração, porque Deus quer operar milagres na sua vida. Cante essa canção conosco, porque o nosso Deus, Ele é santo. Boa noite, meus irmãos e meus amigos.
Eu estou aqui nesta hora, nesta noite, mais uma vez, para compartilhar com cada um de vocês mais uma porção da palavra do nosso Deus. Texto que está no nosso coração nesta noite, ele está registrado no livro de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso assunto hoje, irmãos e amigos, é quando ir a Jesus. Eu quero dizer para você, a título de introdução, que da mesma forma que Jesus lançou o seu convite naquele tempo, naquela época, ele continua lançando o seu convite hoje a todos aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão oprimidos, para que tenham uma vida aliviada, uma vida pacificada, uma vida na presença de Deus. Já que falamos vida pacificada, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nesses 3 versos lidos nesta noite, os quais nós estamos usando, Jesus está lançando o convite a você nesta noite, para que você, de uma vez por todas, receba o seu convite, vá ao encontro de Jesus, para que os seus problemas sejam resolvidos de forma cabal, entregando a sua vida, entregando a sua alma, entregando o seu coração nas mãos de Deus, na certeza de que só Ele pode aliviar o fardo de pecado que você tem carregado até então. Portanto, meus amados irmãos e amigos, todas as pessoas que estão sobrecarregadas, todas as pessoas que estão vivendo uma vida pecaminosa, uma vida longe de Jesus, elas precisam imediatamente, emergencialmente, aceitar o convite de Jesus. A Bíblia diz assim, Apocalipse 3, verso 20, texto esse que eu creio que todos nós, evangélicos, o conhecemos: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Cear traz-nos a ideia de paz, traz-nos a ideia de festa, traz-nos a ideia de comemoração. E quando Jesus entra no coração do pecador, quando o pecador abre a porta do coração para Jesus entrar, e quando Jesus entra no coração do pecador, ele traz alegria constante, alegria eterna, alegria perpétua, alegria para sempre. Essa alegria, esta é a paz que o Senhor Jesus quer, deseja para cada um de vocês que nos ouve nesta noite. Quando ir a Jesus? Primeiramente, devemos ir a Jesus enquanto temos vida. Atenta, meus irmãos e amigos, a esse ponto. Quando ir a Jesus? Primeiro, devemos ir a Jesus enquanto temos vida. Preste atenção. Em Tiago 4, verso 14, diz-nos assim a Bíblia: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida?
é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Então, nós devemos ir a Jesus enquanto nós temos vida, porque depois da morte não tem mais solução, não tem mais jeito. A Bíblia diz que depois que nós partirmos dessa vida, quem fez, fez. Quem não fez, fizesse. E Tiago está deixando para nós aqui um grande ensinamento para que nós aceitemos o convite de Jesus enquanto nós vivemos, enquanto nós temos a oportunidade de respirar. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. É do nosso conhecimento, meus irmãos e amigos, que muitas pessoas que há dias atrás estavam conosco, conversando conosco, orando conosco, dialogando conosco, já não estão mais aqui, já partiram para a eternidade. Essa é a razão pela qual todos aqueles que estão sobrecarregados devem aceitar imediatamente, emergencialmente, o convite de Jesus que é lançado a todos os homens. Devemos ir a Jesus enquanto temos vida. Todos nós conhecemos Salmo 90, verso 9 e 10, eu quero citá-los aqui nesse momento para abençoar a sua vida, porque a Bíblia, quando ela é citada, automaticamente ela está abençoando a vida de muitas pessoas. Salmo 90, verso 9, diz-nos assim, meus irmãos e amigos: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação, acabam os nossos dias como um suspiro. E diz o verso 10 do Salmo 90: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, a medida deles é canseira e enfado. E o verso 10 fecha muito bonito aos nossos corações: pois a vida passa rapidamente e nós voamos. Meus irmãos e meus amigos, em 89, há quase 30 anos atrás, ou há mais de 30 anos atrás, eu chegava aqui para Itapiruna para estudar. Pastor Elias de Souza Molino me trazia aqui para Itapiruna para fazer o seminário. Nós conhecemos ali, né? Tivemos a oportunidade de ter vários professores, muitos professores inteligentes, preparados, e um deles, pastor Edmar Silva, que hoje já não está mais entre nós, já está na glória com Jesus. Lembro-me que a primeira igreja que eu comecei a frequentar aqui em Itaperuna foi a terceira igreja batista, onde o pastor Edmar era o seu pastor titular, um amigo, um ajudador, um servo de Deus, um homem inteligente, e hoje não está mais entre nós, já está na presença de Jesus, na glória. Eu estou dizendo isso para alertar você, para mexer com a sua alma, mexer com o seu coração. Mais cedo ou mais tarde, você e eu, nós seremos convocados à presença de Deus, à presença de Jesus. E a Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Romanos, que naquele grande dia, todos os joelhos se dobrarão diante de Deus, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o primeiro ponto que estamos destacando nesta noite é que devemos ir a Jesus enquanto temos vida. Depois da morte
Não tem jeito. Apesar de muitas pessoas pregarem, afirmarem que tem, mas a Bíblia diz que não tem. Depois da morte, se a pessoa preparou para encontrar com Deus, ela está com Deus. Se ela não preparou, ela não está com Deus. É assim que a Bíblia diz e é assim que nós temos que aceitar. A Bíblia diz assim, meus irmãos, em Daniel capítulo 12, verso 2, em relação à morte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, eu quero que você grave muito bem esse primeiro ponto. Quando ir a Jesus é o nosso tema. E o primeiro ponto: devemos ir a Jesus enquanto temos vida. Depois da morte, não tem jeito. Quantas pessoas, repetindo o que já falei, há dias atrás estavam conosco, aqui em Itaperuna, conversando, dialogando, hoje já partiram para a eternidade. Hoje estão nos braços do Pai e já não estão mais entre nós. Portanto, é necessário que estejamos preparados, é necessário que aceitemos de bom grado o convite de Jesus para descansarmos nos seus braços, para que quando partirmos dessa vida, termos a plena certeza que iremos morar com Jesus no céu eternamente. Em segundo lugar, meus irmãos, nosso tema é quando ir a Jesus. Nós destacamos o primeiro ponto: devemos ir a Jesus enquanto temos vida. E em segundo lugar, devemos ir a Jesus antes que o pecado cauterize o coração. Jesus, quando lança o convite, ele está pensando numa série de fatores. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, nós estamos livres de uma série de problemas. Além de estarmos livres do problema maior, que é o problema espiritual, nós estamos livres de tantos outros problemas no dia a dia da nossa vida. Por isso que Jesus disse lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em segundo lugar, devemos ir a Jesus antes que o pecado cauterize o coração. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, preste atenção nesse texto magnífico, nesse texto que enche a nossa alma de alegria e prazer. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São pessoas que cauterizaram tanto a sua mente com o pecado, que elas não conseguem reverter a situação. Elas não conseguem reverter a situação. Então, o Espírito, quando Paulo escreve a Timóteo, esse mesmo Espírito que dizia expressamente que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina do demônio, nós temos visto pessoas vivendo da mesma forma hoje. Por isso que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu quero crer, meus irmãos e meus amigos, que você que nos ouve nesta noite, que você que sintonizado está conosco nessa hora, que você esteja entendendo que é necessário que você receba de bom grado o convite lançado por Jesus a você nesta noite. Então, devemos ir a Jesus antes que o pecado cauterize a mente. Uma mente cauterizada é uma mente assada como fogo à brasa. Uma mente cauterizada é uma mente insensível. Uma mente cauterizada é uma mente irreversível. É uma mente dominada de forma íntegra pela força do pecado. E só Jesus pode tirar o pecado do mundo.
diz-nos a Bíblia. Em 1 Timóteo 4, verso 2, diz a Bíblia assim, meus irmãos: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tem a sua própria consciência cauterizada. São pessoas que não conseguem entender Deus, não conseguem entender a bondade de Deus, não conseguem entender o amor de Deus. Graças a Deus que nós, servos de Deus, o entendemos, porque Ele nos deu o seu Espírito para que possamos entendê-lo, como a Bíblia registra em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. A Bíblia diz também, irmãos, estou dentro desse segundo ponto, devemos ir a Jesus antes que o pecado cauterize o coração. Olha bem como que as pessoas, em todo o tempo da história, existiram e existem e existirão pessoas assim. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 8, diz a Bíblia assim: assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, homens reprovados, de tanto que brincaram com o pecado, deixaram o pecado minar as suas vidas, minar os seus corações, e a mente dessas pessoas tornou-se uma mente insensível, uma mente irreversível. Portanto, eu queria que você gravasse bem esse segundo ponto também. Devemos ir a Jesus antes que o pecado cauterize a nossa mente. Em terceiro e último lugar, devemos ir a Jesus antes que fujam as oportunidades. Quando Jesus lança o seu convite, Ele está dando oportunidade aos pecadores para o arrependimento, e através do arrependimento encontrando alívio para a alma. Diz a Bíblia em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e chegue o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Só Jesus, se você aceitar o seu convite, pode refrigerar a sua alma, pode descansar a sua alma, pode dar paz ao seu coração. Lucas 16, verso 23, devemos ir a Jesus antes que fujam as oportunidades. Esse texto que ele vai mencionar fala a respeito da parábola do rico de Lázaro. Em Lucas 16, verso 23, diz assim: no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. No verso 24 de Lucas 16, diz assim: e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu quero aplicar esses dois versos nesse último ponto. Devemos ir a Jesus antes que fujam as oportunidades. Quem já leu essa parábola, quem já examinou essa parábola, já entendeu que o rico da parábola deveria ter aceitado Jesus como o mendigo aceitou, e lá no Hades, lá no inferno, ele vai achar que ainda há oportunidade, mas não tem mais, não tem mais. Lá no inferno, ele vai suplicar a Deus, ele vai clamar a Deus, estando em tormento. Ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seio, diz a Bíblia, no verso 23. E no verso 24, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, molhe na água a ponta do dedo, refresca a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele perdeu as oportunidades que foram concedidas a ele enquanto ele vivia.
Meus irmãos e meus amigos, muitas pessoas têm vivido da mesma forma, têm deixado as oportunidades lançadas por Jesus passarem. E esses 3 versos são ricos, falam muito ao coração do pecador. Jesus está lançando o seu convite a você nessa hora, para que você tenha solução, para que você tenha os seus problemas resolvidos, e que você entenda nesta noite que só Jesus, se você aceitar o seu convite, só Jesus pode resolver os seus problemas. E Ele continua ainda chamando você, Ele continua ainda lançando o seu convite a você nesta noite. O rico da parábola do rico e Lázaro teve as mesmas oportunidades que o mendigo teve, mas ele as perdeu, deixou passar. E lá no inferno ele vai chorar amargamente, querendo voltar no tempo e nunca mais tendo condição, tendo oportunidade, nunca mais. Portanto, meu irmão, meu amigo, você que nos ouve nesta noite, receba de bom grado o convite de Jesus. Quando ir a Jesus? Devemos ir a Jesus enquanto temos vida. Devemos ir a Jesus antes que o pecado cauterize a nossa mente, e devemos ir a Jesus antes que fujam as oportunidades. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, aproveitando bem as oportunidades, porquanto os dias são maus. Muitas pessoas já leram esse verso, mas não querem entender. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias tenebrosos, e diante dos dias vividos, nós precisamos mais do que nunca aceitarmos o convite de Jesus para descansarmos nele. E eu quero repetir ao seu coração nesta hora, fechando o meu compromisso desse momento. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve? Porque Ele disse que nos ajudaria a carregar a cruz. Ele nos ajudaria a carregar o fardo. Portanto, meu irmão, meu amigo, renda-se a Jesus, receba de bom grado, receba com alegria o convite de Jesus. Eu entendo que nós devemos ir a Jesus. Enquanto vivemos, devemos ir a Jesus antes que o pecado cauterize a mente, e devemos ir a Jesus antes que fujam as oportunidades. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe até todos nós, que você tenha uma semana abençoada, que a sua família seja abençoada, que os seus filhos sejam abençoados, que os nossos afazeres nesta semana sejam afazeres abençoadores, e que o nome de Jesus seja honrado, glorificado, exaltado através da vida de cada um de nós. Portanto, meus irmãos e amigos, vamos viver segundo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Abaixe sua cabeça, vamos orar, fechando esse momento de pregação, esse momento de entrega
da palavra do nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus agradecidos, porque a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra tem poder de entrar no coração, a Tua palavra tem poder de transformar vidas. Portanto, ó Deus, que as pessoas que nos assistiram nessa noite, que ouviram a Tua palavra, possam sensibilizar as suas mentes, seus corações, para viver uma vida agradável ao Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos familiares, abençoa a nossa igreja, abençoa o povo do Senhor em toda a face da terra. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos, coloque a sua mão de cura sobre cada um deles. Ó Deus, nós te imploramos, nós te invocamos, para que tu, por misericórdia, atenda às nossas súplicas, às nossas orações, porque as fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Em nome dele oramos. Amém e amém. Basta só um levantar de mãos para toda a sua vida melhorar. É a sua chance, sua oportunidade. Ele está te chamando. Fico imaginando teu olhar quando
Jesus Cristo vai te dar. Vem. Então agora vem ainda tempo de mudar. Não existe atraso que uma nova vida Jesus Cristo vai te dar. Então vem, agora vem, tua Eu vim de uma família católica, meus pais eram católicos, a minha família toda. Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos, fui morar no Rio, fui trabalhar em casa de família. A minha vida foi muito difícil, porque eu saí de casa cedo, larguei meus pais para trás e fui trabalhar em casa de família para ajudar eles. E depois fui morar com as minhas irmãs, morar com meu tio, lá no Rio. E lá eu conheci meu esposo e casamos. Aí eu tive meu filho mais velho, que é o Rodrigo. E aí meu filho foi crescendo, eu trabalho com muita luta, muita dificuldade, eu e meu esposo, para criar o nosso filho naquele lugar. Todo mundo sabe que o Rio é um lugar difícil. Aí nós decidimos vir embora para Itaperuna, morar aqui em Itaperuna para criar o nosso filho aqui. Mas tudo muito difícil. E aí no Rio eu não tinha tempo nem para ir na igreja. O tempo da gente era muito corrido, muito difícil, tanto eu como meu esposo. A gente saía de casa muito cedo para trabalhar, chegava de noite, naquela luta, no outro dia tudo de novo, a mesma coisa. Então a gente não tinha tempo para ir à igreja, não tinha tempo para pensar em Jesus. Jesus ficava no segundo plano, não tinha tempo. Aí nós viemos para Itaperuna. Aí eu fui morar perto da Dona Lativa, aqui no morro. E aí a minha vida continuou difícil também, trabalhando, eu e meu esposo trabalhando para a gente construir nosso lar, nossa casa. E era tudo muito, muito difícil na nossa vida. Mas eu não tinha, assim, não tinha oportunidade, não tinha tempo para conhecer Jesus. Aí, quando eu cheguei aqui em Itaperuna para morar em Itaperuna, conheci a Dona Lativa, que foi minha vizinha há muitos anos. E aí ela me convidou para morar aqui, para vir à igreja do pastor jovem, a 10ª igreja. E aí eu comecei a participar da igreja, participar dos cultos. No início eu estava achando tudo difícil, muito difícil, não entrava as coisas na cabeça. E aí eu fui todo domingo eu vinha com ela para o culto. E cada vez mais eu fui me aperfeiçoando no culto, gostando. Aí comecei a estudar para me batizar, né? E aí eu sempre pensei, aí eu fui criando, meus filhos também vinham. Aí o Marquinhos, filho da Dona Lativa, veio, trazia o meu filho mais velho, nessa época não tinha o mais novo ainda não.
meu filho mais velho para a embaixada. E aí eu fui, o pastor sempre falando, vamos batizar, vamos batizar. Mas eu achava que eu não estava preparada ainda para receber Jesus no meu coração. E aí quando foi um dia, eu decidi. Falei, eu vou aceitar esse Jesus, que é tão bom, que é tão maravilhoso, que cuida tanto da gente, que tem cuidado de mim, da minha família. E aí eu comecei a estudar para me batizar. Aí aconteceu o batismo, e foi uma noite maravilhosa, gostei muito, aceitei Jesus, e meus filhos ficou na embaixada. Aí eu tive o meu outro filho, Ramon, aí foi apresentado aqui na igreja também, apresentei ele, e ele foi crescendo, e também foi para a embaixada. O Leandro ia lá em casa buscar ele para a embaixada. E é muito bom. Só sei falar que não sei viver mais sem Jesus. A vida com Jesus é muito bom. É saber que a gente tem um Deus que cuida de nós, que cuida da nossa família, que está o tempo todo nos ajudando, nos protegendo, nos livrando. Deus, o Senhor tem me dado muitos livramentos. O Senhor eu tenho sentido que o Senhor está sempre comigo nas minhas orações, Ele sempre me responde, me ouve. E o Senhor tem cuidado dos meus filhos também, que eles têm passado por luta, por tribulações. O Senhor tem livrado de todas. O meu esposo também, o Senhor tem, mesmo sem ser batizado, sem ser membro, sem ter aceitado Jesus, ele tem inspirado em mim. Então eu tenho orado por ele, e Deus está respondendo as orações que eu tenho feito. E é muito bom andar com Jesus. Eu sei que andar com Jesus é maravilhoso. As pessoas que não sabem o que é Jesus na vida deles, eles têm que aceitar Jesus, porque o tempo está próximo. Jesus está às portas. O Apocalipse 20 diz que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus é o alimento que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Jesus é amor. Jesus é nosso Pai, nosso protetor, nosso guia. Eu só sei dizer que Jesus é tudo para mim. Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Eu não saio de casa sem orar, sem pedir a proteção do Senhor na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família. E eu sei que Ele tem cuidado deles, que Ele tem cuidado de mim também. Então, é isso que eu tenho para falar para os irmãos, para todos que estão me ouvindo. Aceita Jesus. Ele só tem um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. O meu nome é Maria José da Silva Pimentel. Sou membro da 10ª Igreja Batista. Estou aos pés de Jesus. Estou no melhor lugar do mundo. Se na vida as ondas procelosas são
inundas tudo vai. Quantas muitas bênçãos dizias de uma vez, mas te ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, mas te ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, mas te ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Quantos bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar? Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, mas te ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, mas te ver surpreso quanto Deus já fez. Os dois. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus.
Meus irmãos e meus amigos, chegamos ao final de mais um culto realizado pela 10ª Igreja Batista Peruna. Nós queremos agradecer de todo o nosso coração a sua atenção, a sua dedicação, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida durante essa semana. Que você tenha uma semana preparatória para que no próximo domingo estejamos de volta aqui, servindo ao nosso Deus, adorando de verdade ao nosso Deus. Deus te abençoe, você, sua família e todos nós, e até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado por mais esse culto de adoração ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, tudo que aconteceu aqui nessa noite. Que o Senhor coloque no coração de cada um de nós a tua palavra, que nós possamos viver em função dela. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.